Muito bem, então vamos dar início à nossa quinta aula dessa sexta escola de inverno do GEPAD. Iniciamos na semana passada, temos mais vários encontros pela frente. É uma alegria enorme contar com a presença de todos que estão conosco nessa sala, cerca de 126 pessoas e aumentando, né? O nosso encontro de hoje vai contar, então, com três participantes, três painelistas: professor Sérgio Schneider, que é integrante do GEPAD, professor da URGS, conhecido provavelmente pela maioria dos presentes. Também a professora Daniele Wagner, lá do norte do país, está num calorzinho gostoso aí, né, Dani? Da Universidade Federal do Oeste do Pará, também integrante do GEPAD e também participante da Associação Brasileira de Agroecologia. Uma alegria tê-la conosco, Dani, uma alegria tê-lo conosco, professor Sérgio, e também uma pequena alteração na programação. Nós vamos contar com a presença e a participação da Jussara Dantas de Souza, que é professora e diretora da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, e que participa da marca coletiva Graveteiros, lá da Bahia. Jussara já está conosco também, uma alegria enorme contar com tua presença, com a experiência que você vai depois compartilhar conosco. Muito bem, sem mais delongas, apenas lembrar que é importante que os microfones permaneçam fechados para não atrapalhar a fala dos nossos painelistas. A sequência das falas, ela vai seguir a mesma sequência em que eu apresentei os nossos convidados, professor Sérgio, depois professora Dani, depois professora Jussara. Um tempo de 20 minutos para as exposições, então nós temos em torno de uma hora de apresentações e depois nós abrimos para a discussão, para as reflexões coletivas, como é de praxe aqui na nossa escola. Muito bem, Kátia, me faz um sinal positivo se está ok, se tem algum outro informe, se é isso mesmo. Muito bem, então bola para frente. Professor Sérgio, tá. Tá posto aí, pronto para começar. Eu vou largar o cronômetro aqui quando tu me fizer o sinal. E o pessoal me disse para pegar pesado contigo aí em relação ao tempo, tá? Por conta de todo o teu potencial intelectual aí de animar e manter uma discussão que muito nos alegra. Mas também vou tomar a liberdade, de te dar um sinalzinho aí na hora que estiver se aproximando do final da fala para nós garantir o diálogo depois com os demais participantes. Tudo bem? Tudo bem. Então, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui nessa nossa já sétima, né, Kátia? Não, sexta escola de inverno. Realmente quero agradecer o convite, né? Inicialmente eu relutei um pouco porque, né, eu já dei muitas aulas, então, mas não podia me omitir, né, nessa temática que eu acho que precisa muito ser explorada, Vanderlei, e tanto é que eu procurei me policiar para ficar nos 20 minutos, que eu nem vou usar os slides hoje. Então, é, vou trabalhar. E tem o seguinte, né? Quem quiser, digamos assim, aquela coisa, informações adicionais poderão ser obtidas na disciplina que eu vou ministrar esse semestre, mercados e alimentação, né? Então, acabou as matrículas semana passada, mas se houver, assim, algum candidato ainda, a gente ainda pode pensar. Tem 29 inscritos já. Então, mas sem mais demoras, eu gostaria de dizer para você o seguinte: fazem agora 10 anos, um pouco mais, eu comecei em 2014, 2015, com essa agenda de mercados, né? Vocês sabem, eu sou um estudioso do campesinato, da agricultura familiar, e hoje eu estou absolutamente convencido que a grande questão, a questão central do futuro da agricultura familiar e do desenvolvimento, e isso passa
pelas comunidades, povos tradicionais, e esse é o ponto que eu quero problematizar, é a questão do acesso aos mercados, né? Eu diria assim, é largamente sabido que a maioria dos produtores, agricultores, produtores, enfim, né, provedores de alimentos, fibras e matérias-primas no espaço rural, de modo geral, eles não realizam a produção só para autoconsumo, só para subsistência, né? Se a gente for olhar, é claro que o autoconsumo, a subsistência é uma dimensão fundamental, chave, crítica para a reprodução das famílias camponesas, das famílias de agricultura familiar. Aliás, se alguém quiser um estudo, quem quiser uma citação sobre um estudo sobre autoconsumo, tem que ler a dissertação de mestrado da CAT, que eu orientei, que foi sobre essa temática, né? Então, mas isso já é por demais conhecido. E a gente tem já claro de que, à medida que a produção para autoconsumo, ou também chamada de autoaprovisionamento, ela vai se perdendo, vai se fragilizando, e as famílias vão dependendo cada vez mais da compra de insumos externos e alimentos externos, as famílias vão se tornando mais vulneráveis, tá certo? Então, é absolutamente fundamental hoje essa questão dos mercados. Então, eu vou dividir a minha aula nesses 20 minutos em 4 ou 5 pontos. Eu até me reuni com a Daniele para a gente fazer uma divisão de tarefa. O primeiro ponto é esclarecer o que é mercados, qual é o conceito de mercados. Segundo, explicar um pouco o que é mercado como uma construção social. Terceiro, explicar por que eu tenho batido, né, de forma insistente, até me tornado recorrente na ideia de que os agricultores, e aí eu quero ampliar, agricultores e demais populações rurais, hoje eu já posso afirmar isso, tendo em vista os estudos que a gente fez nos últimos 3, 4, 5 anos sobre quilombolas assentados e agora mais recentemente sobre pescadores e outras populações no Brasil, essas populações também precisam de mais e melhores mercados. Então, o que eu quero dizer com mais e melhores mercados? Terceiro, e quarto, qual é o papel das políticas públicas? Por que as políticas públicas têm um papel decisivo para a construção de mercados? E, finalmente, se sobrar um tempo, eu vou apresentar alguns resultados dessa pesquisa sobre mercados em comunidades quilombolas, já que a nossa temática é, né, cultura, sistemas alimentares e de povos e comunidades tradicionais. Mas os meus colegas, especialmente a Daniele, vai trabalhar sobre isso, a Jussara vai tocar nesse ponto, vai trazer um exemplo, e aí no debate, se eu não puder apresentar os resultados, que é de uma pesquisa da professora da UERGS, a Cassiane, e também a minha colega Janaína, que estudaram 2 quilombos, né, um aqui em Restinga e outro em Livramento, né, dentro de um projeto que a gente tem sobre a FAPERGS. Aí a gente pode ocupar um pouco o debate nas perguntas. Então, em primeiro lugar, mercados. Por que é tão importante? Todo mundo fala de mercados. Até outro dia saiu um videozinho interessante na Folha de São Paulo. O que é, afinal de contas, esse tal de mercado? O que é o bicho mercado? O pessoal diz assim: os mercados hoje não estão bem-humorados, os mercados não reagiram bem às medidas do governo. Quem é os mercados? Pessoal, os mercados que o pessoal fala na televisão, o pessoal aí, os jornalistas, basicamente são os acionistas que atuam na Bolsa de Valores, que por trás deles tem agências de risco que fazem aferição né, de oferta e demanda, né, de valores, de ações. Esse é o tal do mercado, tá certo? Na verdade, já existem estudos de outros colegas da sociologia econômica que demonstraram que esse mercado não tem nada de impessoal. Não é impessoal. As pessoas se conhecem, as pessoas sabem quem é que está comprando ações, as pessoas sabem quem está vendendo ações, né? Inclusive, esses dias agora, quando o Trump fez essa medida aí, né, o tarifaço, teve inclusive uma denúncia e está sendo apurada de que houve gente que ganhou bilhões de dólares, né, por informações privilegiadas. Então, na verdade, pessoal, essa ideia de que o mercado, como o Adam Smith tinha formulado, é uma espécie de mão invisível, né, que é regulada pela tal da lei da oferta e da procura. Já teve até deputado de partidos aí mais conservadores que quiseram abolir
essa lei, mas não conseguiram. Essa lei não existe, pessoal. Não existe a lei da oferta e da procura. Isso é uma terminologia, é uma forma de se falar, né? É uma construção acadêmica da teoria neoclássica, é uma construção política e virou uma construção ideológica nos últimos 30, 40 anos, com o advento do neoliberalismo, que tornou essa narrativa, essa ideia de mercado como a grande ideologia da nossa época. Então, primeira coisa é isso, tá? Agora, os mercados, nessa ideia, né, de mercados como relação de oferta e demanda, os preços seriam uma espécie de termômetro que regula essa relação entre oferta e demanda. Preços altos significam que falta determinado produto, preços baixos significa que existe um excedente de oferta, certo? Bom, pessoal, eu não estou aqui para dizer para ninguém, e menos ainda para os meus colegas economistas, porque eu sou sociólogo, que não existem relações de oferta e de demanda. Absolutamente existe isso sim. Existem pessoas que ofertam produtos e existem pessoas que estão à busca para comprar. É que nessa interação se constrói uma relação de oferta e demanda, né? De busca e de procura que satisfaz um interesse mediante o pagamento. Quando uma transação de mercado ocorre, uma relação de propriedade muda de posição, tá certo? Então, isso é basicamente a definição de mercado. Todos os mercados, pessoal, que existem, eles, como relações, são relações sociais mediadas por determinadas regras, mediadas por determinadas normas, certo? Você simplesmente não pode sair por aí vendendo uma coisa e não entregar, né? Isso aí dá, né, no Código Penal brasileiro, né, o 171, né? Né? Você simplesmente também não pode vender um produto que está estragado, não entregar e assim por diante. É por isso que existem as regras formais, as leis, as normas, né? Mas também as regras de mercado têm, entre aspas, regras informais. Por exemplo, quando você vai pechinchar, quando você vai barganhar um precinho, você vai negociar um pagamento, postergar um pagamento, isso também é uma regra, né, informal que é respeitada por esses dois agentes que entram em uma relação de troca. Então, pessoal, uma definição correta de mercado é basicamente a seguinte: é uma relação de troca entre dois agentes econômicos em que o produto, a mercadoria ou o bem trocado muda de propriedade. Isso é a definição correta de mercado, tá bem? Então vamos parar de falar de mercado pela lei da oferta e da demanda e tal. Nessa definição de mercados como relações de troca, portanto, são relações de troca entre seres vivos, entre atores, agentes, eu prefiro chamar eles tanto de agentes ou de atores, né? Eles precisam construir regras. Essas regras, pessoal, elas mudam, elas são diferentes em cada cultura, em cada região, em cada território, em cada país. Essas regras têm sempre um lado formal, que é quando o Estado, né, ele vai regular, ou mesmo, por exemplo, numa feira, quando existe lá um estatuto numa feira, ou quando existe, por exemplo, um pregão, um leilão, ou mesmo você participa de uma compra pelo PAI, pelo PENAI, tem as regrinhas lá que você tem que seguir, tá certo? Agora, também tem as regras informais. Por exemplo, se você vai numa feira, ou quem já participou foi vender numa feira, experimenta vender um produto e não entregar para ver o que acontece. Você fica com a fama de, né, uma pessoa desonesta. Experimenta vender um produto que não está adequado, um produto que é mal cheiroso, um produto que está podre. Isso também fica mal afamado. Então, essas normas, essas regras, formais e informais, são aquilo que a gente chama de as instituições que regulam os mercados. Então, isso nos leva ao segundo ponto já. Todos os mercados não são dados ex ante. Eles não são metafísicos, eles não são abstratos. Mercados são coisas concretas, são coisas reais, são relações sociais. É por isso que a sociologia econômica
Sociologia estuda estes mercados porque estão aí em jogo essas relações de troca. Nessas relações de troca existem desigualdades, né? Por exemplo, se você tem uma informação que o outro, que o seu concorrente não tem, você tem uma informação privilegiada. Essa informação, além de te dar uma vantagem em relação ao seu concorrente, te dá uma outra coisa que é muito importante, que é central na análise sociológica dos mercados, que é poder. Então, poder de mercado significa a capacidade que um agente tem de intervir nesse conjunto de relações e obter determinadas vantagens ou determinadas posições de dominação ou de comando, tá certo? Isso nos leva à definição, portanto, segundo ponto da minha aula, que todos os mercados são socialmente construídos. Não existe mercados dados ex ante, eles não são fixos no tempo, eles não são dados por alguém. E é por isso que, inclusive, esses mercados convencionais, os mercados das bolsas de valores, eles estão o tempo todo mudando. Mudam as regras, mudam as normas. Por quê? Porque são parte do processo. Aí alguém vai perguntar para mim, mas professor, o pessoal se confunde muito. O pessoal fala assim, eu vou para o mercado, né? Eu vou vender para o mercado. Então, pessoal, vamos colocar os pingos nos is, para usar uma terminologia que todo mundo entende. Pessoal, primeiro, não confundir mercado com espaço físico, que é um lugar. Aqui em Porto Alegre a gente tem, por exemplo, o mercado público. Tem vários lugares, mercado central. Ou às vezes em alguns lugares as pessoas falam, em vez de dizer eu vou no supermercado, as pessoas falam eu vou no mercado. Nessa definição coloquial, do senso comum, mercado é sinônimo de um espaço físico onde acontecem transações de troca, relações de troca, tá bem? Então, essa é uma primeira definição do senso comum. Todo mundo, de alguma forma, vai aos mercados porque é num lugar onde vai se fazer trocas. Então, não está errado falar de eu vou ao mercado. Mas o mais correto, do ponto de vista etimológico da palavra, seria dizer eu vou à praça central onde eu vou comprar um determinado produto. Como isso é muito longo, todo mundo fala eu vou ao mercado, tá bem? Então, o mercado, no senso comum, é um espaço, é um lugar concreto onde as trocas se realizam. Segundo conceito de mercado, né? É o mercado, é a ideologia do mercado. Essa ideologia do mercado nada mais, nada menos é do que essa visão convencional, neoclássica, de que os mercados são o espaço abstrato do encontro entre ofertantes e demandantes regulados por preços relativos, tá? E depois tem uma terceira visão de mercado, que é a ideologia de mercado, tá bem? Ideologia de mercado, pessoal, significa a ideia de que os mercados, ou uma economia de mercado, uma sociedade de mercado, é sinônimo de capitalismo. Então, muita gente, às vezes, e tem muitos economistas que são muito espertos, alguns deles, né? Outros nem tanto, eles gostam de falar sociedades de mercado em vez de falar capitalismo, que às vezes capitalismo é um palavrão, tá certo? Então, cuidado quando vocês escutam essas palavras. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto da minha aula, para deixar as coisas bem claras, daí a gente vai conversar, portanto, então, sobre esses mercados alimentares ou os mercados dos agricultores familiares. Quarto ponto é o seguinte: se os mercados não são dados ex ante, eles não são metafísicos, abstratos, se os mercados não são os espaços físicos e tal, então todos os mercados, afinal, se eles são relações sociais, como eu acabei de dizer, então, portanto, todos os mercados podem ser construídos, desconstruídos. É isso que a gente quer dizer em sociologia econômica quando a gente diz os mercados são construções sociais, tá certo? E aí, pessoal, uma vez que a gente abre essa porteira, uma vez que a gente abre essa caixa preta, aí saem dali uma série de coisas interessantes. A gente libera uma série de coisas, de ideias interessantes. Por quê? Porque daí todas as pessoas, todos os agentes econômicos são capazes de fazer mercados e participar de mercados. Por isso, pessoal, isso nos resolve. Quando eu me dei conta disso, eu saí daquela discussão sem fim entre agricultura familiar versus agronegócio.
Aí fica aquela ideia como se os agricultores familiares não fizessem negócios. É claro que os agricultores familiares fazem negócios. É claro que as populações tradicionais fazem negócios. É claro que os quilombolas fazem negócios. É claro que as mulheres quebradeiras de coco fazem negócios. Mas elas não fazem negócios numa perspectiva capitalista. Tá certo? Então não tem que ter vergonha de aceitar, de dizer, com orgulho, inclusive, que essas pessoas sabem fazer negócios e muitas delas negociam muito bem. E muitas vezes, as situações que eu mais admiro são as mulheres que participam de feiras no Nordeste. Inclusive, a gente está estudando várias delas, né? Ontem chegou aqui, tá, deve estar aqui na sala o Yuri tá fazendo, vai estudar lá as feiras lá no Sertão dos Crateús, né? Acho que a Jussara vai falar sobre os negócios que os camponeses fazem na Bahia, né? E é isso, pessoal, que a gente precisa desmistificar. A gente precisa tirar o véu, ou tirar né, enfim, ali como é que se diz no palco lá, quando tá ali ai, esqueci o nome agora na minha cabeça lá, quando abre a cortina. A gente precisa descortinar, tirar a cortina, né, e revelar que essas populações que nós estamos falando aqui no nosso curso, elas fazem mercados. Tá certo? Por quê? Porque elas fazem negócios. Fazer negócios não é nada mais, nada menos do que fazer transações econômicas em que bens, produtos e mercadorias trocam de posição de propriedade, tá certo? Isso, Sérgio, pessoal, se a gente... só para 5 minutos? ter isso, Ou tem mais. terminou? Não, não, mais uns 3, 4 minutos aí, Tá se tu bem. puder ir Eu vou entrar caminhando para o agora no ponto fechamento. das políticas públicas. Se a gente tiver essa concepção, pessoal, de que os mercados eles não são propriedade dos capitalistas, que os mercados não são o ente discursivo do neoliberalismo, como muitas pessoas pensam, e tem até vergonha de dizer, porque eu vou falar de mercado, o pessoal acha que eu estou falando de capitalismo. Isso também faz com que muitas pessoas, quando falam, têm vergonha de falar de mercado, porque parece que têm vergonha de entrar no tema do dinheiro. Pessoal, o Karl Polanyi, que é um dos meus, que é o grande pensador que me ensinou todas essas coisas aí, diz o seguinte, pessoal, dinheiro não é igual a capital. Dinheiro é meio de troca. Dinheiro você usa para que essas relações entre compradores e vendedores possam ocorrer. Como é que as pessoas iriam trocar entre si, né? Se elas não podem ir numa feira ou num espaço de troca e levar um saco de farinha e trocar por um par de sapato, uma camisa, como era no escambo antigamente. Se alguém quiser ler um livro sobre isso, leia o Argonautas do Pacífico, do Bogusław Malinowski, quando o pessoal pegava a canoa, saía de uma ilha para outra e levava o produto. Não precisa fazer isso. Foi por isso que o pessoal, no começo, lá do passado, inventou os ossinhos, depois o pessoal inventou as pedras de ouro e depois inventou as moedas cunhadas. E depois veio o dinheiro papel e hoje a gente está, inclusive, já nem tem mais dinheiro papel, nem cartão de crédito tem, hoje é Pix, hoje é eletrônico. Então, essas relações de troca, pessoal, isso não é capitalismo, isso não é capital, isso são relações de troca. Então, essa concepção de mercados como construção social, como interação social, é muito importante entender para que eu possa também dizer que é legítimo, é correto que o Estado ele ajude a construir essas relações de mercado. Por quê? Porque se tu deixar essas regras livres entre ofertantes e demandantes, vão haver assimetrias, como o velho Hobbes já dizia, né? No estado de natureza, onde não há regras, não há leis, é a lei do mais forte. Então, para evitar que haja um sujeito que tenha informações, um sujeito que tenha mais oferta, ele possa comandar as relações de troca, é que existe o Estado. Então, você tem que divulgar os preços, você tem que ter uma relação aberta. Então, é por isso que o Estado é importante. Primeiro, para controlar, para regular, para fiscalizar. Mas o Estado tem uma segunda função importante. E essa função a gente descobriu no Brasil nos últimos 10, 15 anos. E agora, ontem mesmo,
o nosso ministro da Economia, o nosso governo, com essa história do tarifácio, eles estão utilizando essa ferramenta como uma das principais saídas da crise, que é compras públicas. Nos últimos 20 anos, nós descobrimos no Brasil o poder das compras públicas. Alimentação escolar, programa de aquisição de alimentos, compra de produtos da sociobiodiversidade, formação de estoques e uma série de outras políticas. Uma das principais autoras, que é hoje a principal assessora do nosso governo, especialmente do vice-presidente Alckmin, a Mariana Mazzucato, ela tem difundido nos seus textos, nos seus livros, o poder das compras públicas, né? É o public power, né? O poder do Estado. Se a gente olhar no Brasil sozinho, o poder, por exemplo, de compra de uma empresa como a Petrobras é gigantesco. Se ela decide fazer uma licitação para comprar um navio, comprar isso e aquilo, ela tem um poder de moldar os mercados. Pessoal, na agricultura familiar é assim também. Na agricultura familiar é assim também. Então, quando surgiu o PA, quando o PENAI foi se tornando um programa mais amigável a partir de 2009, com a Lei 14.000 para a agricultura familiar, nós descobrimos esse enorme poder, essa capacidade do Estado formar mercados. Em inglês fica mais bonito. The state shaped the markets. Isso, pessoal, é uma heresia. Isso é uma coisa assim que os liberais, que o pessoal da economia mainstream, eles odeiam. Eles simplesmente odeiam. Por quê? Porque eles acham, e na visão neoliberal, que o Estado atrapalha os mercados. O Estado tem que sair dos mercados. Então, é por isso que a gente diz, o Estado tem um papel importante na construção de mercados. E esse é o ponto central. Então, nós no Brasil temos feito enormes avanços nisso. O Brasil, felizmente, nos últimos 20 anos, com essas políticas que eu acabei de citar, avançou muito. O Brasil está ensinando outros países. O nosso PAA, o nosso PENAI são copiados por vários países do mundo, mas às vezes, por exemplo, eu já fiz consultoria lá no Equador, aí o pessoal queria implantar a compra dos 30%. Aí o pessoal, mas como é que vocês fazem no Brasil? Diz que a primeira coisa que tem que ter, tu tem que ter regras para saber quem é que tu classifica como agricultor familiar ou não. Por exemplo, se você quer vender para o Estado, tem que ter a CAF, né? Tem que ter o cadastro de agricultor familiar ou outro instrumento que você possa participar. Isso é a institucionalidade, tá certo? Então, antes que os mercados possam de fato funcionar, é preciso haver toda uma construção institucional, toda uma construção legal para que isso possa existir. Isso não é num clique, não é num passe de mágica, isso não é da noite para o dia. Isso é uma construção social, tá certo? Sérgio, Quero terminar mesmo, Vanderlei, ótimo, dizendo, então, 24 minutos. pessoal, a grande novidade qual é? O meu grande tema qual é agora? É dizer o seguinte, pessoal, as populações tradicionais, vamos aqui usar essa grande categoria, esse grande guarda-chuva, chamar de populações tradicionais ou povos e comunidades tradicionais, como está no título da nossa aula, elas também precisam de mercados. E elas precisam de políticas públicas para participar dos mercados. Tá certo? Então, pessoal, eu com a minha aula, com a minha introdução, eu queria assim fazer um ponto forte. Vamos parar com essa ideia de que essas populações, esses grupos sociais, eles devem produzir ou deveriam produzir somente para o autoconsumo, para o autoabastecimento, para o autoaprovisionamento. Isto é muito importante. Mas se a gente não preparar essas pessoas para participar dos mercados, dos diferentes canais de comercialização, a gente vai estar fechando a porta para eles integrar-se de forma mais plena, mais ampla no conjunto da sociedade. E isto, pessoal, isto não é um passaporte, isso não é um cheque para eles se tornarem capitalistas. Absolutamente não é. Tá certo? Eu ia terminar dizendo o seguinte: é tão importante que um camponês, que uma camponesa, que um ribeirinho, que um quilombola participe de vários tipos de mercados, tanto quanto o indígena pode e deve ter acesso a um celular. Às vezes as pessoas ficam fazendo grandes debates se o indígena pode ou não pode ter um celular. Pessoal, o indígena ter um celular ou ele usar um facão não vai descaracterizar a sua identidade como indígena. Pelo amor de Deus.
Assim como se o sujeito vender o produto dele numa feira, se ele ganhar um dinheiro, transformar esse dinheiro num computador, um celular para seu filho, até um carro, ou melhorar a sua casa, ele não vai, por causa disso, virar um pequeno capitalista. É isso que a gente tem que parar, entende? Existe um mito, né, de que os mercados vão perverter os camponeses. Isso é uma baita bobagem. Me desculpem o termo forte que eu estou utilizando aqui, mas a gente tem que fazer, tem que fincar o pé nessa discussão para que a gente supere um pouco digamos assim, esses limitantes e fazer esse debate sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de reserva. Eu não consegui falar dos resultados da pesquisa, depois eu posso dar os dados para vocês. Eu até prefiro falar depois, porque os dados que eu tenho sobre a estrutura e o funcionamento dos mercados nos quilombolas que a gente investigou não é nada positivo. Tem muitos problemas. Aí, na hora do debate, eu volto e passo algumas informações. Por enquanto é isso, Vanderlei. Tá bem, tá ótimo, Sérgio. Muito obrigado. Agradecemos a sua participação. A próxima fala é da Dani. Se tu quiser, Dani, já colocando a apresentação. Muito bem, dito isso, então vamos de imediato para a fala da professora Daniele Wagner. Uma alegria tê-la conosco, Dani. Fica à vontade aí para fazer uso da palavra. Quando faltar uns 5 minutos, eu te aviso, tá bem? Certo, Vanderlei, obrigada. É uma alegria encontrar contigo aqui, com a Kátia, a Fabiana, com colegas, né, do GEPAD, que eu não vejo também há bastante tempo. Alegria partilhar esse momento também com o Sérgio, conhecer a Jussara. Então, reitero meus agradecimentos pela possibilidade de diálogo para tratar de um tema que tem sido transversal nos trabalhos que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, e o que eu vou partilhar nesses próximos minutos é fruto de resultados, né, de ações de pesquisa e de extensão, sobretudo a partir da região amazônica, e também o que a gente vem construindo em diálogo com os movimentos sociais, sobretudo da região do Baixo Amazonas, no estado do Pará. Eu moro em Santarém, mas hoje eu estou falando de Altamira, é um calor, né? Então, onde eu brinco que a escola de inverno, para mim, tem sido sempre uma volta a Porto Alegre, mas eu estou aqui falando desse lugar, né, mais quente aqui do norte do Brasil. Bom, a gente vem aprendendo aí ao longo das aulas da escola de inverno que a cultura alimentar é um aspecto estruturante do modo de vida e que é sustentada, né? Quando se a gente fala de territórios tradicionais, de povos e comunidades tradicionais, cultura alimentar é sustentada a partir da tradição, que tem essa conexão direta, né, com a ancestralidade, com as características étnicas, né, dos grupos sociais, mas também se estrutura na relação que esses grupos estabelecem com os ecossistemas onde vivem. Então, existe uma relação direta entre cultura alimentar e também os recursos naturais disponíveis, o ambiente onde essas populações vivem, e que essa cultura alimentar ela também é construída a partir de relações sociais, tanto na produção como no consumo, na comercialização de alimentos e também na compra, né, de alimentos. Ahn, e também se estrutura a partir e promove diversas formas de sociabilidade que trazem nessa constituição de modo de vida um olhar importante para os territórios onde se afirma a existência dessas populações. Nessa perspectiva, a cultura alimentar tem uma relação direta com os sistemas produtivos que são estruturados nesses ambientes, que são diversos, mas que também são associados à produção de alimentos para dentro e para fora, né, desses territórios. A gente tem feito um trabalho para mapear a produção de alimentos em comunidades quilombolas, e também em outros territórios tradicionais, com as organizações com quais estamos trabalhando,
E a gente tem mapeado que esses sistemas produtivos eles vão se estruturando também a partir de diferentes ambientes e que, para discutir mercados alimentares associados a povos e comunidades tradicionais, a gente precisa também reconhecer esses diversos ambientes onde esses alimentos são produzidos. Então, e aí a gente tem uma diversidade de sistemas produtivos que são associados também aos ecossistemas e que vão mudando conforme também os territórios. Então, se em alguns territórios a roça de terra firme é o principal ambiente de produção de alimentos, a gente vai ter em outros territórios essa produção associada, por exemplo, à área de mata, aos lagos, aos rios, aos quintais. Então, entender esses ambientes de produção de alimentos, né, reconhecê-los também é importante para a gente pensar como esses alimentos passam a se tornar também produtos que vão ser comercializados. A gente, então, nessa perspectiva, tem os territórios de produção de alimentos como territórios diversificados, com produção diversificada, a literatura já nos mostra isso, né? Os dados de pesquisa também. E essa produção diversificada, ela tem uma conexão direta com a produção para o autoconsumo. Entretanto, essa produção para o autoconsumo, ela também é conectada à produção para comercialização. Então, quando a gente fala de comercialização da produção de alimentos oriundos de territórios tradicionais, a discussão sobre mercados não é desconectada também da produção para autoconsumo. É o que a gente tem aprendido agora nas pesquisas que a gente vem fazendo. Assim como essa produção para autoconsumo, quando a gente pensa esse processo de produção para dentro e produção para fora, é um elemento importante, essa produção de alimentos é um elemento importante para conectar esses territórios com as cidades e também com outros territórios, tanto porque a circulação de alimentos, né, a venda ou a troca entre territórios tradicionais, entre esses territórios e as cidades, mas também territórios para além do município onde essas populações estão. Então, por exemplo, existem a inserção de alimentos que estão aí em cadeias longas, né? Que são exportadas. Então, para entender que esses territórios tradicionais, por meio também da comercialização desses alimentos, se conecta para para fora do território, pensando também, sobretudo, a gente olhando para a região amazônica agora com a exportação, né, do açaí com o mundo afora. Nessa perspectiva, para avançar estou preocupada com o tempo, mas, Wanderlei, estou contando com você para me ajudar nisso. Essa circulação desses alimentos vão se estruturando a partir de diferentes canais de comercialização. Entretanto, os alimentos produzidos em territórios tradicionais têm uma importância significativa para o abastecimento interno, tanto interno dentro do próprio território, porque há comercialização entre as próprias famílias, como para o abastecimento interno, pensando o município onde esses territórios estão e pensando também aos municípios adjacentes. Então, nessa perspectiva, isso se materializa por meio dos canais de comercialização e dos ambientes, né, de comercialização desses alimentos. Então, a gente tem, eu gostaria de destacar aqui na apresentação, as feiras e os portos, como esses ambientes importantes de comercialização direta dessa produção, e aqui, assim, pensando essa venda a partir das cadeias mais curtas, mas também das cadeias longas. Então, quando a gente olha para as cadeias curtas, a gente vai ter as feiras, e aí existe uma diversidade, literatura já mostra também, uma diversidade de tipos de feiras, né, onde para qual esses alimentos são destinados, desde feiras, que são as feiras municipais, mas a gente tem também aquelas feiras, que são as feiras festivas, que vão acontecer num determinado período, que são promovidas pelas próprias organizações representativas, que são promovidas pelo Estado. Então, diversas feiras onde essa produção é feita de forma direta.
A gente tem também os ambientes dos portos, como um ambiente importante de comercialização da produção de territórios tradicionais, sobretudo territórios onde a pesca artesanal é uma atividade que faz parte, né, importante. Então, por exemplo, no município de Santarém, existe um porto chamado Porto dos Milagres, assim como nas cidades que são ribeirinhas, onde o pescado é comercializado na própria embarcação, né, na própria bajara, que é a embarcação utilizada pelos pescadores artesanais, que ali vão comercializar a produção. E ao vir comercializar o pescado direto ali para os consumidores, na canoa, na bajara ou no pequeno barco, também vem outros alimentos oriundos desses territórios. Então, vem farinha, vem pimenta, vem frutas. Então, os portos são também esse importante ambiente de comercialização dessa produção, sobretudo agroextrativista, mas há também essa comercialização dentro da comunidade, da aldeia, e a gente tem, é muito interessante perceber, né, nas pesquisas que a gente vem fazendo, que essa comercialização ela vem afirmar, ela é pautada em relações de, de reciprocidade, em relações de parentesco, mas também para permitir a circulação de dinheiro dentro do próprio território. Então, por exemplo, uma pessoa que é assalariada ou que se aposentou, ela passa a comprar determinados alimentos dos vizinhos, dos parentes, para que aquela família também consiga acessar o dinheiro. Então, a venda também vem acontecendo dentro das comunidades e aldeias. É também muito comum, né? Uma importante forma de comercializar é por meio dos grupos de consumo, mas também esses alimentos chegam nos pequenos comércios, nos mercadinhos de bairro, a depender dos territórios. No caso da região amazônica, um alimento que é muito comum para ser comercializado nesses mercadinhos de bairro é a farinha, né? Mas junto com a farinha também outros alimentos como girimum, como feijão verde, hortaliças, mas aqueles mercadinhos onde as famílias geralmente têm moradia, né, na cidade, também se tornam esse local de comercialização dessa produção. Outro ponto importante, né, que vem cada vez mais se tornando uma possibilidade para a comercialização dessa produção são as compras públicas, mas ainda a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso. É uma oportunidade, ao mesmo tempo em que ainda se torna inacessível para muitos desses grupos. Eu sei que a próxima aula eu não vou entrar muito nesse ponto, porque a próxima aula do GEPAD a gente tem, né, essa discussão, mas que as compras públicas estão se tornando essa possibilidade mais efetiva, que tem dinamizado essa comercialização da produção. Mas existem também, isso pensando, né, as cadeias, a venda mais direta aos consumidores, mas a gente tem também um universo de produtos que estão em cadeias mais longas, onde os principais agentes, né, compradores, são atravessadores de diversos tipos. Então, desde aquele atravessador que vai diretamente na comunidade, na aldeia, comprar a produção para vender na feira do município, desde aquele que compra produtos, sobretudo do extrativismo, para comercializar para outros atravessadores que vão comercializando para outros atravessadores até chegar na indústria. Mas hoje, nessa discussão mais forte, que está cada vez mais forte relacionada aos territórios tradicionais, que é a discussão sobre como promover cadeias de valor, muitos grupos têm feito essa comercialização direta já para a indústria, né? Então, isso tem acontecido com a açaí, como tem acontecido com a castanha do Pará, já como uma forma de reorganizar essa cadeia de comercialização desses alimentos. Bom, mas além do que seriam, né, essas formas mais já conhecidas de comercialização da produção,
a gente tem ainda hoje uma forma de inserção mercantil ah, que vem desde enfim, do século passado e que dentro de um sistema capitalista, teoricamente, já não deveria mais existir, né? Mas quando se fala de produção, sobretudo extrativista, e olhando para a região amazônica, o sistema de aviamento ainda é um sistema econômico importante na organização da comercialização de alguns produtos, sobretudo ainda da castanha. Então, o sistema de aviamento é um sistema conhecido, né, a partir enfim, da sociologia, e da economia como um sistema de escravidão por dívida, onde há uma forma de adiantamento do pagamento para o extrativista, daquela produção que, teoricamente, ele vem entregar para quem vai comprar. Então, a pessoa que compra, né, o aviador, ele vai bancar a estrutura necessária para que o extrativista faça a coleta, por exemplo, da castanha. E o que é, então, bancar essa estrutura? Seria viabilizar os suprimentos, né, os alimentos que as pessoas vão utilizar para ir enquanto estiverem no processo de coleta da castanha, os utensílios utilizados, os equipamentos, e inclusive ainda adiantando aquilo que é necessário para suprir as famílias dos extrativistas quando saem para a área de coleta e que a família fica, né, em casa. Também, dentro do sistema de aviamento, há a possibilidade de bancar, né, de adiantar, como se um sistema de crédito, os suprimentos para a família que fica. E quando o extrativista chega com a produção, ele vai pagar esse crédito, né, esse adiantamento com a produção, mas sem poder de barganha de preço. E aí, pesquisas, né, os estudos vão mostrando que isso vai virando um sistema em que o extrativista permanece ali endividado com quem fez o financiamento. Então, por isso que é considerado como um sistema de escravidão por dívida. Ainda hoje é muito comum na região amazônica a gente se deparar com um sistema de aviamento. E nessa perspectiva, esse tema de inserção mercantil de povos e comunidades tradicionais, a gente ainda precisa entender muito, fazer muita pesquisa que nos ajude a mapear quem são esses agentes envolvidos nos processos de comercialização, o que está em troca, em objetos de troca, né? Nem sempre é o dinheiro, como no caso do aviamento, como no caso, por exemplo, dos atravessadores que circulam em regiões ribeirinhas, que são chamados de regatões, onde o sistema de troca é feito ainda de mercadoria pelo produto, né? Se vai com um barco cheio de mercadorias, como, por exemplo, sal, açúcar, óleo, enfim, leite, outros alimentos, e o regatão negocia um alimento por outro, e não é o dinheiro que é a moeda de troca. Então, quando a gente fala de territórios tradicionais, para entender essa inserção em mercados, também é preciso entender melhor como é que tem funcionado e quais são esses fatores que estruturam, então, assim, esses sistemas. Dani, desculpa te interromper, 17 minutos. Já? Eita, bora. Então, nessa perspectiva, né, é muito importante, assim, para esse debate e para entender os desafios, olhar para os territórios, pensando esses territórios também como territórios de contradições e que se estruturam também em territórios de conflitos, né? Geralmente, territórios tradicionais estão em ambientes de forte conexão entre campo, rios, florestas e cidade, em ambientes de disputa, com coexistência de diferentes sistemas econômicos e sistemas alimentares, mas que vão refletir que a sociobiodiversidade posta está em disputa, assim como os outros recursos, como água, terra, geralmente também estão em disputa. E isso faz com que esses territórios, que são tão importantes para o abastecimento alimentar interno, para a nossa cultura alimentar, se tornem territórios vulneráveis
e que ficam entre o contexto da autonomia e da subordinação, né? Essa foto é de Santarém, onde a gente tem um porto da Cargill instalado em local que né, também de atracação de embarcação e de desembarque de alimentos na região de Santarém. Mas a gente tem também o mundo das oportunidades. Hoje se tem uma possibilidade de criar-se, né? De se construir mercado, sobretudo a partir desse debate atual sobre vida saudável, mas também pensando esses territórios e sua relação com o turismo. Então, o turismo tem cada vez mais se tornado um ramo, né, da economia que dialoga com a existência de territórios tradicionais e é preciso pensar, trazer o turismo como um tema importante para o fortalecimento desses territórios, pensando a inserção, a inclusão produtiva, mas também o mundo das compras públicas, né? Então, o Estado brasileiro precisa ser pautado, como bem lembrou o Sérgio, né? Há muito recurso, é preciso que esse recurso seja disputado, e a gente tem também esse universo atual, sobretudo agora, né? Com a COP, isso vai ficar mais forte, da discussão sobre serviços ecossistêmicos, mas que a gente precisa ter muito cuidado com qualquer um que seja desses temas, porque é preciso discutir como fortalecer esse acesso a mercados com justiça social. Então, essa foto, né, que eu peguei emprestado do Flávio Barros, é de Porto Alegre, do Mercado Público de Porto Alegre, onde o quilo da castanha está custando cerca de R$ 189, da castanha inteira, quanto custa, né, quando sai do território o quilo da castanha. Então, onde está ficando esse valor? E quem está acessando também esses alimentos que fazem parte da cultura alimentar? O que significa a chegada desses alimentos em grandes centros para fora do território ou da região onde esses alimentos são produzidos? E para ir para o final da minha fala, gostaria de trazer algumas questões que a gente observa como necessidades para a gente pautar. Primeiro, que a segurança fundiária é um tema necessário, né? Sem segurança fundiária não se garante investimento ou produção de alimentos. E a gente, então, assim, o que eu quero dizer o tema da reforma agrária não está fora de moda. A partir dos territórios ainda é um tema importante, é preciso falar de demarcação, de reconhecimento de terras indígenas, territórios quilombolas, é preciso pensar em revisão ocupacional dos assentamentos, sobretudo dos assentamentos como os projetos agroextrativistas, assim como com a sua titulação coletiva. Então, é preciso reconhecer também os ambientes de uso coletivo e fortalecer a estrutura do Estado, né? A estrutura com as pessoas, com as normativas, com o orçamento, assim como também é preciso investir em infraestrutura. Então, a pauta da infraestrutura também não saiu de moda. Para a gente falar de mercados, é preciso reconhecer que esses territórios são territórios que ainda demandam estrutura básica, como energia, como escolas, como as unidades de beneficiamento, é preciso discutir transporte, estradas, hidrovias, então pensar a logística é pensar também as condições de infraestrutura, assim como é preciso também reconhecer, né, os potenciais desses territórios, mas também a necessidade de geração de capacidades para que essa construção social de novos mercados ou potencializar os já existentes precisam avançar. Bom, assim como para que a gente realmente traga essas questões, né? Por que que isso não entra na pauta? Não é de hoje que as populações tradicionais demandam segurança fundiária, demandam investimento nos seus territórios, mas é preciso superar fortemente o racismo institucional que ainda estrutura a forma de fazer política no Brasil e de legitimar quem pode, quem não pode, quem receber recurso de política pública, né? Então, essa pauta do racismo institucional precisa efetivamente entrar na agenda para que o Estado possa rever suas práticas, né? E assim como os agentes estatais, tanto nas normativas, mas também no trato com as pessoas. E eu sempre tenho dito o seguinte, para mim, uma frase que vem mostrar muito isso
é quando a gente fala que a região norte está em maior situação de segurança alimentar e nutricional, ou que as pessoas acessam pouco mercados, porque não têm capacidade ou não sabem se organizar em cooperativas. Isso, para mim, é uma amostra de que a gente conhece muito pouco o território apenas para gerar uma explicação, buscar uma explicação nesse indicador, que é, por exemplo, a organização em formas de cooperativas, quando a gente tem todo um processo de mobilização social e de forma de articulação política e mobilização para outros temas que vêm desses territórios, assim como quando a gente olha para o universo de políticas que faltam, né? Então, é preciso olhar efetivamente para os territórios e entender o que gera as suas vulnerabilidades para que a gente possa, então, pensar a concertação política, e isso só vai acontecer com muita mobilização social. Então, para pensar em como potencializar a inserção em mercados, a gente precisa também é, ter essa discussão vinda efetivamente dos territórios, com muita discussão, com muita denúncia, mas também com muita proposição. E o que não nos faltam são experiências que nos mostram caminhos para pensar essa construção desse ambiente, né, para se discutir efetivamente inserção em mercados. E aí eu finalizo aqui, agradeço novamente com a disposição e finalizo com essa imagem de uma oficina que a gente realizou no mês de julho em Santarém, com a Conab, com gestores, né, municipais e com organizações, uma organização quilombola, uma organização indígena e uma organização de mulheres, para viabilizar a comercialização de alimentos por meio do PA para chegar nas escolas dos territórios. Então, é uma primeira iniciativa para que os alimentos dos territórios cheguem nas escolas de Santarém e assim a gente, enfim, para partilhar que é possível fortalecer os territórios a partir da inserção em mercados. Obrigada. Tá joia, Dani. Muito obrigado pelas contribuições. Se a Jussara já quiser ir compartilhando a apresentação, Jussara pode ir projetando ela. Muito bem, então, para fechar as falas dessa noite, uma alegria, Jussara, tê-la conosco, especialmente uma alegria ter a possibilidade de conhecer a experiência que vocês estão construindo, né? Uma experiência bastante interessante, bastante potente. Então, um prazer tê-la conosco. Então, fique à vontade para abrir teu microfone. Lá por 15 minutos, mais ou menos, eu te dou um toque para ir procurando fechar a tua fala, mas se extrapolar um pouquinho também não tem maiores problemas, tá bem? Fica à vontade aí. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da história da Coopercook e da sua marca coletiva, né, Graveteiro. A Coopercook é uma cooperativa de agricultores familiar de 3 municípios, né, do norte da Bahia, Canudos, Uauá e Curaçá, 3 municípios que carregam uma história significativa, né, tanto na construção da economia solidária, da agricultura familiar, mas também uma história de luta, né? E a Coopercook, ela nasceu do sonho coletivo de fortalecer a agricultura familiar e agregar valor aos frutos da caatinga, né? Antes da sua fundação, oficial, que foi em 2004, a gente vivenciou muitos momentos de reflexão, de organização em associação, debates comunitários, que foram anos de luta, de articulação junto às comunidades eclesiais de base, junto aos movimentos sociais, né? Até a gente entender que a união em uma cooperativa seria o melhor caminho para transformar os nossos produtos em realidade. Então, não estou conseguindo passar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Aqui? Achei. Pronto. Sim, passou. Nas setinhas embaixo. Pronto, nós estamos localizados no norte da Bahia,
no território de identidade Sertão do São Francisco, composto por 10 municípios. Então, a nossa dinâmica de trabalho ela é uma dinâmica que envolve toda uma discussão territorial, né? A nossa base de atuação é a produção da agricultura familiar, atuamos com cooperados na aquisição de matéria-prima e também no processo de certificação orgânica. Toda a nossa produção ela é certificada orgânica pela Ecocert. Aqui nesse mapa a gente tem os 3 municípios e as comunidades que estamos atuando. São mais de 18 comunidades que atuamos nos 3 municípios. A Coopercook tem a sua marca, né, Graveteiro, que é essa marca de uso coletiva, que eu vou falar mais sobre ela logo mais na frente. 21 anos de experiência, foi fundada em 2004, com 295 cooperados e mais de 2.000 famílias atendidas, porque a gente fornece assistência técnica e extensão rural para os produtores dos 3 municípios, Canudos, Uauá e Curaçá. A Coopercook ela tem como principal objetivo, né, intermediar a comercialização dos produtos da agricultura familiar, promover a valorização e a preservação do bioma caatinga, apoiar a assistência técnica aos produtores, gerar novas oportunidades de negócio, né? Então, sempre a gente está buscando novas parcerias para poder gerar essas novas oportunidades de negócio e, claro, promover o empoderamento feminino. Então, na diretoria da cooperativa, a maioria são mulheres. Nossos produtos vão desde o doce, geleias, compotas, sucos, cervejas artesanais, polpas de frutas, né? Picolé, vários produtos. E a gente tem 4 unidades de beneficiamento que ajuda nessa questão do processamento desses produtos. Aqui está uma foto, por exemplo, cerveja de umbu e queijo de cabra. Então, a gente tem uma unidade de beneficiamento de queijo de cabra, um laticínio, que processa não só o queijo de cabra, mas também o iogurte, que vende para as escolas. Pronto. A nossa marca Graveteiro, né? Graveteiro é um pássaro, né? Que temos aqui na nossa região. É o mesmo que casaca de couro, que querequexé. Então, esse pássaro ele pega pequenos pedaços de madeira e forma um ninho. Então, é como a cooperativa funciona. Ela une cada uma das comunidades que estão espalhadas nos 3 municípios e forma a Coopercook com a sua linha de produtos diversificada. Essa marca ela traz esse simbolismo, né, da união, da comercialização dos produtos da agricultura familiar, né, a representação dessa marca, né, representa a nossa caatinga no seu estado que menos de economia de água, né, porque nós estamos localizados numa região seca, semiárida, onde chove basicamente os 4 primeiros meses do ano e os 8 meses ficamos sem água. Então, a produção de alimentos aqui ela é muito mais difícil do que em qualquer outro lugar. A produção de frutas para a transformação em doces e geleias é muito mais complexo, né? Então, a gente busca várias outras oportunidades. Aproveitar essa fruta, mesmo dentro da sua sazonalidade, tendo sua sazonalidade como o umbu e o maracujá da caatinga, que são frutas nativas da região, e transformamos em doces, geleias para ser comercializados durante o ano todo. Aqui estão as frutas, além do umbu, que é o nosso produto principal, né? Nossa base principal, que é a fruta nativa, que mais temos em quantidade aqui na nossa região, o maracujá da caatinga. A manga é uma manga de sequeiro, não é uma manga irrigada.
A goiaba também é uma goiaba de sequeiro e a acerola também de sequeiro. A única fruta que é irrigada é a banana, que fica em Canudos, né, que tem o açude. Então, no geral, a gente não tem acesso à água para irrigar as frutíferas. Então, a gente usa somente quando chove, que ela consegue produzir, e aí a gente aproveita todo esse potencial de frutas que temos aqui na nossa região. Por isso, a dificuldade da gente oferecer produtos com regularidade, né, no mercado, porque é necessário que a gente aproveite somente no período da safra. E também a dificuldade da gente ter o armazenamento, né? Ter um espaço de armazenamento para guardar o potencial que tem a região quando está no período de safra. Então, a gente construiu bastante câmaras frias para garantir esses espaços. Aqui estão os mercados para onde comercializamos. Rede Pão de Açúcar é um dos nossos clientes mais antigos, né? O Carrefour, o Mercado de Santa Luzia, lá em São Paulo, que é um dos tradicionais, não sei, e outros, né? Mas também, além da gente estar inseridos dentro desses mercados convencionais, né? A gente tem a dinâmica de rede entre as cooperativas aqui da nossa região, né? Do semiárido, e criamos uma rede central Caatinga, onde comercializa todos os produtos da agricultura familiar aqui da Caatinga. Além disso, a gente também comercializa para merenda escolar, através do PENAI, polpas, iogurte, queijo, frutas in natura, né, legumes in natura, tudo para o PENAI e para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea do Governo Federal. E quero dizer para vocês que o PAA foi quem realmente levantou a cooperativa, porque a gente passou negociando com o PAA mais de 11 anos. Então, o PAA dava a garantia de compra, a garantia de comercialização para os pequenos agricultores. É uma política pública que garantia a compra dos produtos da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, as pessoas que recebiam eram pessoas com vulnerabilidade social. Então, elas recebiam porque tinham realmente uma necessidade. E essa necessidade era atendida por essa política pública do governo, onde ele comprava da agricultura familiar e fazia doações para os órgãos sociais. Além do PAA, do PENAI, das vendas institucionais, a Copercuc também criou uma dinâmica de parcerias com outras grandes empresas, né? Como, por exemplo, com a Cacau Show, né? A Copercuc, junto com a Cacau Show e em parceria com a chefe Ana Luísa Trajano, montamos essas trufazinhas para comercializar em Portugal, que era os Sabores do Brasil. E aqui dentro delas vai as geleias de umbu, geleia de maracujá, produzidas pela Copercuc. Então, é uma parceria que ajuda na comercialização dos nossos produtos. Outra parceria importante que a cooperativa firmou foi com a Luxitane desde 2011, né? Fornecendo, por exemplo, o mandacaru, que não tinha um valor comercial, né, na nossa região. Então, a Luxitane compra as estacas de mandacaru e retira o seu substrato e transforma em produtos de cosméticos variados e comercializa no mundo inteiro, né? E a partir dessa parceria a gente consegue investir, né, a repartição de benefícios na área ambiental. Então, esse é um outro formato de comercialização, onde a gente fornece uma matéria-prima e recebe
além de vender, né, a matéria-prima, devolve a repartição de benefícios. E essa parceria com a Luxitane, ela rendeu, né, ela cresceu mais, e hoje a gente fornece a semente de maracujá da Caatinga, semente de graviola, e a semente de graviola também para a produção de cosméticos. Outra parceria que a gente firmou enquanto a agricultura familiar foi com o Comércio Justo da França, onde a gente começou a vender os nossos produtos para a França, através do Comércio Justo, e também para a Áustria, através também do Comércio Justo para a ESA. Então, todos esses produtos aqui foram para a Áustria, não só o umbu, mas banana com maracujá, um doce cremoso de banana com maracujá, a geleia de maracujá para a Áustria e o doce cremoso de umbu para a França. Essa parceria ela começou em 2005. Já vai fazer 20 anos, né, que comercializamos. Aqui nós temos outro produto que é comercializado, que é banana com maracujá também, maracujá com banana, para a Alemanha, né, pelo toda a vida. São mercados específicos que têm esse olhar diferenciado para a agricultura familiar, para a economia solidária, para o comércio justo, que busca esses valores dentro de um produto. Aqui a gente tem, né, todo ano a Coopercook lança um novo produto no mercado para poder chamar a atenção para os produtos da agricultura familiar. Então, usamos essa estratégia de chamar a atenção dos consumidores para os produtos, lançando sempre um novo produto, né, oxigenando um pouco o mercado. Esse nosso foco com a exportação é a sustentabilidade, né? Então, esse olhar voltado para o ambiental, para o social, para o econômico das famílias que estão inseridas nessa região. Aqui é a nossa área de fundo de pasto, né? E aqui nós temos um jeito diferente de viver. Vivemos em comunidade, e nessas comunidades a gente tem as áreas individuais, onde a gente planta, cria, né? Mas também temos a nossa área de uso coletiva, onde também dividimos com várias outras famílias esse espaço, né? Onde criamos também, e é justamente nessa área de uso coletivo que colhemos os nossos frutos, como o umbu e o maracujá da caatinga. Então, pertencemos às comunidades tradicionais de fundo de pasto. Como eu falei, né, com o apoio da Luxitane, ela devolve a repartição de benefícios. Essa repartição de benefícios a gente investe nas chamadas agrocaatinga, que são áreas onde os pequenos produtores cultivam um pouco de tudo. Eles começam produzindo as hortaliças, né, mais nessa área mais abaixo, né? E em seguida eles vão colocando outras culturas no meio nessa mesma propriedade. Esse é o senhor Jailson, né, um produtor da Coopercook, e essa área ela era uma área que estava em processo de desertificação, não tinha quase nada no chão, né? E seu Jailson começou a implementar as chamadas agrocaatinga, e em 2 anos ele conseguiu tirar 2 toneladas de produtos dessa área, dessa pequena área dele. A goiaba, a acerola, a manga, né? Manga não, manga já tinha alguns pés de manga e ele conseguiu tirar. Graviola, vários outros produtos. Essa é Dona Perpétua também, que trabalha dentro do sistema de agrocaatinga, mas o foco dela é para a mandioca, né? Que também é comercializada para a merenda escolar. Só que a gente comercializa a mandioca já cortada, descascada e embalada a vácuo. Então, Sara,
Apenas para te avisar, está chegando perto dos 17 minutos, mas pode continuar a tua apresentação aí bem tranquila para finalizar o que tu preparou para a gente, tá bem? Isso. Então, além de todo o trabalho de comercialização dos produtos da agricultura familiar, a gente também faz assistência técnica junto aos produtores. Então, faz todo esse acompanhamento direto aos produtores, desde o fornecimento de muda até a implementação das áreas de agrocaatinga, as orientações da melhor forma de cultivo, na colheita, né, dos frutos. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. Como vocês podem ver aqui nessa propriedade, né, nessa área aqui, a gente tem um solo que era pouquíssimo utilizado. Então, só depois que eles conseguiram implementar os sistemas de agrocaatinga. Essa é a nossa unidade de beneficiamento, ela tem capacidade de 800 toneladas ano. Aqui como a gente faz, aqui é o nosso pé de umbuzeiro, aqui é o produtor coletando os frutos lá em cima da árvore e os nossos animais embaixo, né, consumindo. Também comercializamos a carne de bode para merenda escolar. Tudo que os produtores conseguem produzir na sua propriedade, a gente viabiliza enquanto cooperativa a sua comercialização, né? Além de ter as vendas institucionais, as exportações, o mercado convencional, a Coopercook também criou a Feira da Agricultura Familiar e da Produção Orgânica. Toda sexta-feira os produtores vêm expor seus produtos, comercializar diretamente com os consumidores. E participamos de vários eventos, tanto nacionais quanto internacionais, para divulgar os nossos produtos e para também buscar inovações para os nossos produtos. Aqui nossos produtores, né? E o trabalho desenvolvido pela Coopercook, ele está ligado às ODS, sim, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente segue os objetivos, procura trabalhar eles dentro da cooperativa para não ficar desfocado. Ou seja, o trabalho da cooperativa é um trabalho voltado para a responsabilidade social, ambiental, econômica, política, cultural. Então, a gente faz todo esse resgate dentro da Coopercook. Quando um consumidor compra o nosso produto, ele não compra somente o produto, ele compra também um pouquinho da nossa história e do trabalho que a gente vem fazendo com esse olhar voltado para as comunidades tradicionais, para as áreas de fundo e fecho de pasto. Muito obrigada. E para finalizar, eu digo que a Coopercook ela é o resultado da convivência com o semiárido, porque do trabalho voltado para a convivência com o semiárido. Porque até então, antes da Coopercook, a gente não entendia toda essa questão climática que muito desgastava a nossa população, nossos agricultores, que perdia toda a sua produção. Mas a partir do momento que a gente começou a compreender e aprender a conviver com a seca, a nossa vida mudou, porque antes era nos ensinado que era preciso combater com a seca. E combater com a seca significava construir grandes barragens. Mas agora a gente compreende que é necessário, que não existe combater com o fenômeno da natureza, é necessário aprender a conviver. E conviver é respeitar seus limites, né? E trazer toda essa discussão da sustentabilidade para dentro da nossa cooperativa, para junto dos produtores e construir junto esse espaço de diálogo e de uma outra realidade. Joia, Jussara. Maravilha. Mais uma vez, nosso agradecimento por tua disposição em estar conosco e também mande um forte abraço aí para toda a coletividade
que há tantos anos sustenta e constrói essa experiência.